O matrimônio é sim um caminho de santidade. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que é que faz do matrimônio um caminho de santidade, para que você possa vivê-lo sendo essa esposa influente sem precisar discutir a relação. Bom, primeira coisa que eu vou te falar é que se você tem essa intenção de melhorar o seu casamento e você vê que as discussões de relação não surgem frutos, não geram esses frutos e você não sabe o que fazer, então já segue aqui o meu canal, porque aqui eu te ensino a ser essa esposa influente sem discutir a relação, para viver um matrimônio de verdade, para viver essa santidade no casamento. Segunda coisa, vou te pedir para compartilhar e para curtir, porque essa é uma forma gratuita que eu compartilho conteúdo, então conto também com a sua ajuda com isso, para a gente conseguir chegar mais longe, beleza? Então vamos lá, eu citei aqui, listei alguns pontos que são cruciais para você poder entender que o matrimônio é um caminho de santidade, tá? Por que é importante você entender isso? Para que você possa entender que caminho que você tem que trilhar para que você tenha essa chance de santidade, você e teu marido, certo? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o chamado à santidade é para todos, certo? E todos são livres para dizer sim ou não. Mas que isso é uma vontade de Deus, sim. E a santidade, ela não é um brilho, ela não é um troféu que a gente ganha. Santidade é quando nós amamos tanto, aprendemos tanto a amar a Deus, que Ele habita em nós. A glória dele habita em nós. A gente olha para Nossa Senhora. Nossa Senhora é esse exemplo que nós temos da glória de Deus fazendo as maravilhas que faz. Bom, então se é um chamado, se não é um troféu que eu quero carregar mostrando para todo mundo a minha própria glória, e sim é para a glória de Deus, então primeira coisa, eu preciso pedir esse desejo de santidade, porque às vezes a gente acha que não é para nós, ou achamos que não precisa tanto, eu preciso pedir esse desejo de santidade, certo? E aí, desejando esse caminho de santidade, pode também estar o matrimônio. Por quê? Vamos entrar nesse conteúdo aqui agora. Em primeiro lugar, porque o matrimônio é um sacramento. Então, eu estou falando aqui do sacramento do matrimônio, que é um caminho de santidade. Não é você ir lá, casar lá no cartório, assinou o papel e pronto. Não. Se nós acreditamos que Cristo é Deus e que Ele instituiu a igreja, então Ele nos dá o caminho dentro da igreja. Então não tem por que eu viver um casamento, algo que é tão importante assim, fora da igreja. Então o primeiro passo é você ser casada na igreja católica, matrimônio. E aí, como um sacramento, e isso vale para todos os sacramentos, não só para o matrimônio, o sacramento é uma espécie de ferramenta ou um instrumento que Deus usa para trazer a graça para o ser humano. É como se fosse um toque de Deus. Deus, pela humanidade de Cristo, nos toca, porque todo o sacramento é pelo corpo de Cristo. Ele nos toca e nos agracia com tudo aquilo que precisamos para a nossa santidade. Certo? Então aqui a gente não pode pensar apenas em graças temporais. Porque é claro que a gente quer viver bem com o marido, a gente quer ter paz dentro do relacionamento, quer ter uma família do bem, mas não é só isso, tá? Nós temos que pensar que uma vida de santidade significa uma vida que começa aqui, mas pensando sempre em vida eterna. Pensando que esse matrimônio aqui vai ser um momento para eu viver tudo aquilo que Deus me pede dentro desse casamento e com a graça dele, com a força que ele me dá para viver tudo isso. Então, sabendo que o matrimônio dentro da Igreja Católica é um sacramento, portanto a graça de Deus chega até você. O segundo ponto, que é uma grande visão que você precisa ter também, é que toda lei foi feita com base na maior das leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, o viver o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, o amor verdadeiro, é parte desse caminho de santidade. Se eu já tenho a graça e eu já sei qual é a lei, então o resto vai derivar tudo dela. E qual é essa lei que nós temos que viver dentro do casamento? O que é esse amor? Como que eu amo a Deus? Como que eu amo ao próximo e a mim mesmo? É simples. Para a gente simplificar, basta ficar longe do pecado. Se a gente para de pecar, já é um grande lucro. É claro que a gente não pode estagnar aí. Nós temos que parar de pecar
e viver nesse estado de graça. Estado de graça significa eu não tenho pecado mortal e tudo que é pecado venial, aquele pecadinho, eu evito ao máximo e eu vou cada vez mais evitando e parando, eu vou me transformando. E isso significa que é uma transformação pessoal. Apesar de você estar num casamento que é a dois, esse chamado é para você individualmente. E é justamente com base nesse conhecimento que eu estou te passando que eu falo com as esposas com muita tranquilidade que o que elas transformarem nelas vai impactar e influenciar esse casamento, certo? É com base nisso. É claro que esse chamado também é para o seu marido, claro que sim. Mas se você faz a tua parte, e tem muitas esposas que influenciaram a santidade ou a conversão do marido. Santa Mônica é uma delas. Santa Rita é outro exemplo. Muitas santas, essas são as mais conhecidas, que pelo viver delas, pessoal, trouxe para Deus o marido, num chamado de conversão. E aí, a partir então desse entendimento, nós temos que entender o que é pecado dentro do casamento. Que na verdade, isso ali está escrito nos 10 mandamentos, está escrito na Bíblia, explicado em várias parábolas por Jesus. Mas basicamente, nós precisamos ser fiéis. Ele fala claramente sobre adultério, que quem até no pensamento desejar alguém está em pecado, isso é um pecado mortal. Então adultério, ou seja, fidelidade é o que combate o adultério. A fidelidade. A castidade, como que você vive a castidade dentro do casamento? É simples, se você tem que se entregar para o outro, se doar pelo outro, isso vai exigir de você algum tipo de sacrifício. Castidade não significa que você vai fazer um voto de castidade e que você não vai ter relações íntimas com o seu marido, a menos que isso seja de comum acordo, tá? Se isso for um desejo seu e dele, tudo bem. Mas não é esse o significado real. A castidade significa que tem momentos que ele vai querer e você não. Tem momentos que você vai querer e não vai ser possível. Teu marido vai estar longe. Alguém está doente, vocês têm que aprender a viver a castidade. Ou seja, eu não posso agir só com impulso no meu corpo. Eu preciso dominar esse corpo. E eu preciso ser casta a este marido. Ou seja, o meu corpo é dele e o corpo dele é meu. E nós somos castos porque estamos unidos com a intenção de estar abertos para a vida. E é por isso que aqui dentro vai entrar vários detalhes que são chamados para a vida mesmo. Quando você se une na totalidade com o seu marido, isso gera filhos. Significa que você vai fazer todos os filhos do mundo? Não, você pode ter o controle disso. Deus não rejeita isso. Mas você tem que estar aberto à vida. Por isso que nenhum tipo de contraceptivo é aceito. Porque isso significa, eu quero, mas não quero essa parte. Então é meio que antinatural, tá? Eu posso até aprofundar em algum outro momento, mas a castidade e a fidelidade estão unidas. E claro que, por ser indissolúvel, ou seja, o matrimônio não se desfaz, não adianta. As pessoas que vão lá e falam, não, me separei, separamos de casa, separamos os bens e não estamos mais juntos. Não existe isso frente a Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel significa que se você disse para ele, se você foi no altar, se você foi lá e prometeu que ficaria para sempre com aquele homem e ele prometeu que ficaria para sempre com você, ele acredita naquilo. E ele faz um plano em cima disso. Então, não existe casamento desfeito. A menos que aquele casamento nunca tenha acontecido, que é o caso da nulidade. São poucos os casos que justificam e você daí tem que conversar com o seu padre para saber se é um caso, se for algo que passa na sua cabeça, mas te falo que não é a maioria dos casos não é problemas que vai fazer com que você anule um casamento, tá? Os problemas são as cruzes que nós temos que carregar. Se carrega a tua cruz, entende? A cruz que surgiu de erros, de pecado, mas é uma cruz. Você carrega ela, você não larga no meio do caminho aquela cruz, você não desiste dela. Então, essa persistência é muito importante, por isso que o matrimônio é um caminho de santidade, porque quem não desiste desse casamento, quem permanece fiel, Deus é mandando as graças para dar todo o suporte que é necessário. Então, aquilo que você acha que não vai ter forças, Deus vai te dar forças.
E como que a gente consegue isso? Oração. Então, a oração, que é parte do processo que todos nós precisamos para viver. É que muita gente ainda não descobriu isso, mas é. A oração, você com Deus, não precisa ser você e teu marido, não se prenda a isso. Se vocês têm isso, ótimo, mas tem muita gente que fica com uma coisa interna do tipo, nossa, nós não temos vida de oração juntos e tudo bem se vocês conseguirem ter isso. E se você de fato se transforma numa esposa influente, você vai conseguir isso em algum momento, mas o mais importante é você ter a vida de oração, você e Deus. Porque isso é o mais importante, até porque nós nos distraímos muito com outra pessoa. E você tem que aprender a entrar no íntimo com Deus, encontrar Deus de verdade. E é um processo um pouco mais dificultoso, não é uma coisa fácil de fazer. Então você precisa se ordenar. Você precisa que a tua cabeça esteja concentrada, meditativa. Então não é um problema que não seja vocês dois, mas você tem que ter. Você tem que ter essa vida de oração. Para pedir essas graças que Deus já te dá no matrimônio. Essas graças que são temporais, mas que são atemporais também, que você possa pedir a santidade no matrimônio, que você possa pedir a sabedoria para entender, compreender qual é a vontade de Deus para você, para vocês. E pedir a obediência, e pedir conversão do marido também. Tem que pedir para você e para ele direto, não é assim, ele tem um caso que é crítico. Às vezes o marido não tem nada aparente e você precisa rezar por conversão o tempo todo. Porque nós sempre temos os nossos pecados que a gente precisa se converter. Se não são grandes e mortais, mas aqueles pequenos que isso também fere a Deus. Porque ele é um coração manso, humilde, sensível demais. Então a gente precisa sempre se esforçar nisso. Oração. E aí, dentro disso, você vai começar a entender, pela luz divina, o como que você leva esse casamento. O que é essa submissão do casamento. A submissão que hoje é tão martelada. Calma, submissão é simplesmente alguém que, vendo o amor que o outro tem, se submete a ele. Por quê? Porque sabe que tudo o que ele deseja é por amor a você. É claro que quando a gente está falando de casos em que há doenças afetivas, mentais, enfim, tudo fica mais difícil, mas não impossível. Não impossível. Você pode ainda assim viver tudo isso que eu estou te falando, castidade, fidelidade, submissão, com oração, carregando a cruz do que precisar. Então não se apegue aos obstáculos que você tem. Você só vai olhar para esse obstáculo para você calcular qual a distância que você tem que pular mais alto. Só para você treinar, conseguir superar aquele obstáculo. Não para que ele te paralise e você fale assim, não, daqui eu não consigo passar. Entende? Essa é a visão que você tem que ter. Essa é a visão que vai fazer você se tornar essa esposa influente agora que você já sabe que sim, o casamento é um caminho de santidade, o matrimônio. Então agora é o momento de você compartilhar, de você curtir para a gente aumentar o engajamento desse vídeo aqui que é distribuído para você de forma gratuita, tá bom? Então beijo, fica com Deus.